Segundo lugar, a galera aí do louvor, abençoado louvor aí. Deus abençoe vocês. Vocês possam continuar aí dando fruto, muito fruto para Jesus. Amém? Queridos, eu creio que Deus separou essa noite e tem algo para a vida de cada um de vocês aqui. Amém? Vocês creem nisso? Nosso Pai é um Pai de amor e é um Deus super abundante. Você pode dizer isso? Nosso Deus é super abundante. Ele sempre nos surpreende. Ele tem muito mais do que nós esperamos, muito mais do que nós pensamos. Eu quero compartilhar com vocês um pouco a respeito da maneira como Jesus opera nas nossas vidas. Amém? E ver o que o Senhor espera de nós, porque nós sempre queremos saber como Deus opera, não é verdade? Ah, Deus, o que o Senhor vai fazer, como o Senhor vai fazer, aonde o Senhor vai fazer, que horas o Senhor vai fazer, mas nós temos muita dificuldade em querer saber o que Deus espera de nós, né? Como eu vou fazer, aonde eu vou fazer, que horas eu vou fazer, como eu vou fazer. Então a gente vai dar uma primeira olhada em mais especificamente 12 operações de Deus, de Jesus, e depois a gente vai ver algumas operações que Deus espera de nós. Se eu não me engano são 6. Então é coisa rápida, irmãos, não vou demorar. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria analisar com vocês é a maneira como Deus opera em alguns milagres através que Jesus operou, para que a gente possa primeiramente tirar alguns paradigmas que nós criamos, que tem que ser dessa maneira, tem que ser desse jeito, porque Deus pode operar de qualquer maneira, de qualquer jeito, em qualquer lugar, né? E isso fica bem claro em milagres que Jesus operou. Por exemplo, Mateus 8:2, Jesus curou um leproso que pediu a bênção para si. Vocês se lembram disso? Mateus capítulo 8, não precisa abrir, vocês só me ouçam, que tem bastante texto, então, para a gente ir mais rápido. Mateus 8:2 diz assim: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Então aqui a gente vê que Jesus cura um leproso que pediu para ser curado. Vocês viram isso? Mateus 8:2. Veio o leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Agora a gente vê um outro caso, por exemplo, completamente diferente, no Mateus 8:15, que Jesus cura uma pessoa sem quer que ela peça ou alguém peça por ela. Mateus capítulo 8, versículo 15, está escrito assim: E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, levantou-se e serviu. Se você for ver aqui no próprio Mateus 8, essa cidadã aqui era a sogra de Pedro. Amém? Jesus cura a sogra de Pedro sem quer que ela peça ou sem quer que ninguém pedisse para ele. Ele simplesmente chega naquele lugar, vê a situação daquela mulher e a cura. Então você vê aqui que ele cura aqueles que pedem, ele cura também aqueles que não pedem, ok? Lembre-se que nós estamos vendo as operações de Deus a nosso favor. Por exemplo, Mateus 8, no próprio Mateus 8 ainda, no 6 e no 13, a gente vê que Jesus cura um centurião à distância. Se lembram disso? Versículo 6, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. Aí no versículo 13, então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste seja feito. Naquela mesma hora o seu criado sarou. Jesus curou uma pessoa à distância, ok? Mas não é uma regra também. Mateus, no capítulo 9, versículo 18 e 19, você vai ver que ele vai aos lugares. Por exemplo, no caso da filha de Jairo, quantos se lembram? Ele fez questão de ir na casa de Jairo. Disse-lhe ele estas coisas: Eis que chegou um chefe e adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Você concorda comigo que Jesus poderia ter dito assim: Não, eu não vou lá não, ela é curada daqui, porque ele tinha feito isso com o centurião. Jesus poderia fazer da mesma forma, mas Jesus não faz da mesma forma. Ele faz diferente. Versículo 19. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. Então, ele não operou como operou no centurião, dando uma palavra à distância. Ele foi até aquele lugar, né? E eu creio que esses exemplos, e eu tenho mais alguns aqui que eu vou compartilhar com vocês, dessa multiforme sabedoria de Deus operar, é muito inspirador para que a gente possa entender que Deus opera de qualquer maneira e a gente não pode se prender na maneira como Deus opera
com os nossos irmãos, porque muitas vezes nós olhamos como Deus opera na vida de fulano, de Beltrano, de Ciclano, e a gente fica querendo que seja igual, mas Deus ele é criativo e Ele tem uma forma diferente de operar na sua vida, amém, meu irmão? Deus tem uma maneira de operar na sua vida, especial para você. Não fixe os seus olhos na forma como Deus opera na vida do outro. Deus tem algo especial para você, Deus tem algo, um plano específico para a sua vida. Você crê nisso? Amém? E são diversas coisas. Por exemplo, o lance do segredo. Mateus 9, 27 e 31. Jesus curou 2 cegos e pediu que eles mantivessem isso segredo. Vocês se lembram disso? Tocou então os olhos deles, versículo 29, tá, irmãos? Mateus 9. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja feito segundo a vossa fé. Versículo 30. E os olhos se abriram e Jesus pediu-os, dizendo: olha, que ninguém saiba. Versículo 30 do Mateus 9. Mas já num outro caso, Jesus curou um paralítico na frente das multidões, no próprio Mateus 9. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama, vai para a tua casa. Levantou-se e foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Vocês conseguem perceber como o nosso Deus ele é grande, como o nosso Deus ele age de diversas maneiras, de qualquer jeito, a qualquer hora, em qualquer momento, da maneira como Ele quer. Nós, como filhos de Deus, não podemos encaixotar a forma como Deus opera. Nós não podemos querer que Deus opere da forma como nós achamos que Ele deve operar. Muitas vezes nós limitamos e impedimos que Deus opere nas nossas vidas o que Ele quer operar por causa dessa limitação que nós mesmos colocamos o nosso Deus. Nosso Deus é ilimitado, Ele faz as coisas da forma como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Vocês conseguem entender e ver isso? Por exemplo, no cego de Betsaida, vocês se lembram? Marcos capítulo 8, de 23 a 25. E tomando o cego pela mão, versículo 23, e tomando o cego, de Marcos 8, tomando o cego pela mão, levou para fora da cidade, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se ele estava vendo alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores. Ou seja, ele estava enxergando, mas não estava enxergando muito bem, né? Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu todas as coisas claramente. Ou seja, Jesus precisou tocar, orar e operar na vida daquele homem quantas vezes? 2 vezes. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então é muito diferente a forma como Deus opera. É muito amplo, é muito abrangente. Não tem a ver, e aqui está o segredo que eu quero compartilhar com vocês nesse primeiro momento. A forma como Deus opera não tem a ver com Ele, mas tem a ver conosco. Amém? Tem a ver com o que está dentro dos nossos corações. Amém, amados? Enquanto eu dobrei o meu joelho ali, eu estava orando durante a adoração, Deus me mostrou neste lugar algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu vi foi um coração, e ele tinha uma cerca ao redor. E essa cerca, ela estava caída. A cerca estava caída. Eu perguntei para Deus, falei: Deus, mas o que significa esse coração com essa cerca caída? E Deus compartilhou comigo o seguinte, que muitos, e agora diz respeito a toda a igreja aqui, que muitas pessoas presentes nesse lugar, muitas vezes, andando, vou explicar, elas vêm aqui ao culto, vocês vêm ao culto aqui domingo, por exemplo, e recebem uma palavra, e recebem um ânimo de Deus e tal. E aí quando vocês saem desse lugar e voltam para suas casas, para o convívio com os familiares, e vão para a escola, para o trabalho, seja para onde for, de repente bate um desânimo. De repente bate uma agonia, um desespero, algo que você não consegue explicar. Você começa a sentir isso. Alguém que está aqui nesse lugar passa por essa situação de vez em quando? Alguns irmãos, né, estão levantando a mão. Então eu queria dizer para você, amados, que o que Deus está dizendo, e Ele quer fechar essa cerca, amém? Ele quer colocar uma guarda ao redor do teu coração, e você não vai mais andar nesses altos e baixos, mas você vai passar a sua semana abençoada na presença de Deus, amém? O inimigo não vai mais tomar de assalto o teu coração, porque Deus não quer que isso aconteça.
Ele não quer que você ande nessa montanha-russa espiritual, né? Domingo você está dando glória a Deus, aleluia, uhul, e aí quando você sai, parece que você entra naquele vale, naquele abismo profundo, né? Salmo 23, Senhor, o Senhor, mesmo que eu faça a minha cama no vale da sombra da morte, né? E parece que você vai para o vale da sombra da morte. Esse não é o plano de Deus para a sua vida, amém, amado? Deus quer que você ande em plenitude, com o coração guardado em todo o tempo, amém? Você crê nisso? Então aplauda o Senhor. Queridos, Deus me mostrou algumas coisas específicas também. Por exemplo, eu cheguei aqui, eu estava conversando com o amado casal lá, o Amsterdã e a Fernanda, e Deus me mostrou a vida de vocês, e queria compartilhar algo com vocês, que Deus colocou no meu coração o texto de Romanos 12:2, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e aquela coisa toda, né? Até lá, para que você conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Deus tem uma transformação muito grande para fazer na sua vida, viu? Fernanda, Amsterdã, e é uma transformação grande que as pessoas não vão reconhecer vocês, né? As pessoas, elas não vão vão reconhecer, lógico, saber quem vocês são, mas elas vão estranhar, a ponto de perguntar o que aconteceu. Aí você pode estar falando, mas a gente já é crente faz tempo, mas Deus tem algo para fazer, amém, amados? É uma transformação e vai mudar todas as áreas da vida de vocês, realmente, amém? E aí também eu vi esse irmão aqui, esse irmão magro, alto aqui, irmão magro, alto, elogio, tá? Não fica triste não. E eu vi assim, você recebendo, amado, 2 foices. E não tem nada a ver com o espírito de morte não, tá, irmão? Porque foice, na verdade, é da colheita, amém? Aquele espírito de morte bobo lá, ele anda com a foice porque ele é imitador e não quer que a vida de Deus seja gerada, amém? Mas aquela foice lá não é cega, amém? Você recebia 2 foices e elas tinham lâminas de ouro. E aí Deus colocou no meu coração para compartilhar com você que você vai colher muito mais rápido, 2 vezes mais rápido que você já estava colhendo, vidas para Jesus. E o texto que Deus deu nesse lance das lâminas, né? Numa versão, ele fala sobre trilhos de lâminas dupla, não tem nada a ver com presto a barba, tá, irmãos? A primeira foi, não, trilho cortante de lâminas duplas, tá? Em Isaías 41, 15 e 16. Em algumas versões fala trilho cortante de lâminas duplas, e outras versões, a maioria delas, fala trilho novo. Mas a palavra de Deus diz, Isaías 41, de 15 e 16, assim: eis que farei de ti um trilho novo, da minha versão é trilho novo, que tem dentes agudos, os montes você trilharás e os moerás, ok? Tu os padejarás e o vento os levarás, e o redemoinho os espalharás, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel, amém, meu irmão? Então recebe aí as suas 2 foices e vá para a colheita, amém? E o irmão, o pastor, o Guilherme, não sei se é pastor ainda, se é evangelista, o que Guilherme é, mas o Guilherme é a esposa, o Gui é a esposa, que eu não me lembro o nome, irmã, perdão, mas eu vou guardar em nome de Jesus. Priscila. O Gui e a Priscila, eu vi a casa de vocês como, primeiro, um lugar que tinha muito pão, e aí o Senhor colocou no meu coração que vocês têm pão para dar para as pessoas, né? Palavra de Deus, sustento. E depois eu vi aquele lugar como aquele lugar onde Jacó encontrou com Deus e ele teve um sonho, né? E viu a escada. Ele viu a escada os céus abertos e a escada dos anjos que subiam e desciam. Você lembra disso? Dessa passagem? E eu via isso na tua casa, como se tivesse muito pão e homem e anjos subindo e descendo lá naquele lugar. Deus operando, curando, restaurando muitas pessoas. Amém? Então, meu irmão, recebe aí você, sua esposa, Deus abençoe. Então, amados, Deus, Ele quer fazer muitas coisas, de muitas formas, de muitas maneiras que faltou aqui, irmãos, uma profecia, Jesus. O casal aqui, o amado casal, vocês. O que eu vi, o texto que Deus colocou para entregar para vocês, Provérbios 8, 17 a 21, está escrito assim: eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam me acham. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo,
para que faça herdar de bens permanentes os que me amam e encha os seus tesouros. E eu vi assim, sobre a vida de vocês, muitos containers, aqueles, né, que vão nos navios, e existiam já muitos que estavam de posses, você já tinha posse deles, mas existiam muitos outros que ainda estavam como se fosse num lugar para ser acessado, né? E Deus colocou no meu coração para te avisar que você vai acessar esses também, e junto deles tem uma sabedoria muito grande para gerir recursos, para a expansão do reino, para você gerenciar recursos para a expansão do reino de Deus na terra. Então, você já tem alguns containers, mas existem, mas assim, a quantidade que tem para pegar, ela é infinitamente maior do que infinitamente maior daqueles que já estão na sua mão, ok? Então, e muitas vezes eu via também você, eu vi ali no momento da visão, você perguntando para Deus, mas Deus, como assim eu? E aí Deus falou, e é como se Deus falasse para você assim, você não fez nada para isso, para ter isso. Eu escolho, eu dei e é você mesmo, entendeu? Então não se espante, não fique preocupado. E Deus escolheu, amém. Vamos fazer o quê? Deus escolheu, amém? Deus escolhe quem Ele quer, da forma como Ele quer, da maneira como Ele quer, amém? Não é o homem. Nós não podemos nada além de obedecer e viver aquilo que Deus quer fazer, amém? Então, não sei se faz sentido, irmão, se faz sentido aí, receba, amém? E a dança também, gente, quanta coisa. A dança estava dançando aqui, não estava dançando? Tinha um pessoal dançando aqui, não tinha? Aí a irmã, aquela irmã ali estava dançando aqui, né? E eu via você, minha irmã, e tinha mais um monte de gente com você. E eram mulheres, e elas dançavam, e vocês estavam dançando em cima de bandeiras de nações, né? E vocês dançavam em cima dessas bandeiras das nações, e vocês também choravam sobre essas bandeiras, eu via as lágrimas de vocês caindo nessas bandeiras. Oi, para aquela irmã ali, de preto, não é aquela irmã ali? E as lágrimas de vocês, ao caírem sobre a bandeira, elas limpavam as bandeiras estavam sujas, né? E essas bandeiras e as lágrimas de vocês limpavam essas bandeiras, e é como se vocês realmente fossem uma dança profética de intercessão das nações. Não sei, mais ou menos isso aí, entendeu? Se você não entendeu, nem eu. Vamos lá. Então, Jesus também, ele usava de palavras doces e animadoras com os seus discípulos. Por exemplo, ainda dentro da multiforme sabedoria de como Deus opera, Jesus usava de palavras doces e animadoras com os seus discípulos quando acalmou, um exemplo, quando ele acalmou a tempestade, Mateus 14, 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, ele usou de palavras brandas, mas também usou de palavras duras. Quantos se lembram daquela mulher cananeia? Vocês se lembram da mulher cananeia? Sim ou não? Mateus 15, de 21 a 28. Vocês lembram disso? Aonde aquela mulher chegou e falou, Senhor, Senhor, blá, 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 me abençoa. Ela falou assim, querido, eu não posso abençoar você, porque eu fui enviado da casa de Israel, né? E aquela mulher fala assim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ou seja, ela já se colocou na posição de cadela, né? Jesus vai lá e fala, então tá bom, minha irmã, então, já que você se humilhou assim, eu vou te abençoar. Ou seja, mas Jesus usa de palavra, usou de palavras duras com essa mulher, não é verdade? Porque no 26, né, daqui do Mateus 15, ele fala assim, ó, ele, porém, respondendo, disse, na verdade, antes dela falar eu pulei aqui um pedaço importante, que antes dela falar que mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, Jesus disse, ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-los aos cachorros. E essa mulher não desistiu, mesmo, peraí, você está me chamando de cadela? Ela falou, não, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das
migalhas que comem da mesa do seu Senhor. E Jesus falou, então tá bom, se você tem certeza que você é cadela, então eu vou te abençoar. Se você for parar para prestar atenção no texto, é isso. Ou seja, você está entendendo? Ao mesmo tempo que ele é manso, humilde, amoroso, ele também pode, às vezes... E Jesus, por exemplo, foi super generoso quando alimentou a multidão, vocês se lembram? Mateus 15, de 32 a 39, não é verdade? E também foi regulado com os incrédulos. Só no Mateus 15, de 32 a 39, ele multiplica pães e peixes. No Mateus 16, chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinalzinho do céu. Jesus tinha multiplicado pão, multiplicado peixe, aí esses caras chegam e pedem um sinalzinho do céu, e Jesus fala o quê? Mas eles respondendo disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu... Ou seja, você vai ver que Jesus não mostrou sinal nenhum para eles. A única coisa que Jesus disse foi assim, vocês terão como sinal o do profeta Jonas. Vocês se lembram dessa parada? Falando a respeito dele, que passaria 3 dias no ventre da terra, como Jonas passou 3 dias no ventre da baleia. Mas buscar entender isso, meu irmão, ou seja, Jesus não deu nada para esses caras, porque os caras também não entenderam o que ele falou, certo? Vocês entenderam, né? Sim? O sinal do profeta Jonas, que Jesus estava falando para os saduceus, era o fato de que ele passaria 3 dias no ventre da terra, beleza? Então, amados, eu creio que esse primeiro momento, né, serviu para que a gente entenda a forma como Deus quer operar. O que nós, na verdade, o que nós podemos esperar de Deus. Ou seja, nós podemos esperar de Deus qualquer coisa, amém? Deus opera de perto, de longe, tocando, não tocando. Deus pode nos dar uma palavra de amor, como Deus pode nos dar uma palavra dura. Deus pode dar sinais, como Deus pode não nos dar absolutamente nada. Amém, amados? Mas uma coisa nós temos certeza, o nosso Deus, ele é grandioso e tem uma maneira muito ampla de trabalhar, ok? Então, esse é o ponto, essa é a perspectiva, né, que nós podemos esperar do nosso Deus. Agora chegou numa parte interessante, que é o que Deus espera de nós, não é verdade? Como eu disse no começo dessa palavra, nós temos muita facilidade em questionar Deus, em orar e perguntar a Deus, mas como vai ser e tal, mas a gente não se lembra muitas vezes de querer saber o que Deus espera de nós, ok? E eu separei um texto interessante, que é o texto de Ana, né? E ele é um texto para mim muito completo, porque Deus opera um milagre em todas as áreas na vida de Ana, né? Tanto no corpo, não é verdade? Porque Ana era estéril, não é verdade? Então Deus opera um milagre no corpo físico de Ana, porque Deus entra ali, toca naquele ventre, cura alguma coisa na vida de Ana, ou na vida do marido dela, fisicamente falando. Alguém foi curado no físico, no caso do casal, Ana e do esposo. Foi a Ana, porque ele tinha filho com a outra mulher. Então o problema não estava com ele, o problema estava com Ana. Então Deus cura o físico de Ana, ok? Deus cura também a alma de Ana, porque se você ler, você vai ver que Ana, ela era uma mulher que muitas vezes tinha problemas na alma pelo fato de não ter filhos. Então Deus cura o corpo, Deus cura a alma e Deus cura o espírito. Como assim cura o espírito, Décio? Cura o espírito não somente de Ana, mas cura o espírito de uma nação inteira. Porque quem foi o filho de Ana? Cris, pelo amor de Deus aqui, me ajuda. O profeta Samuel. Quem foi o filho de Ana? Samuel. E o que Samuel fez, amados? Samuel transicionou uma nação inteira, espiritualmente falando. Samuel, ele se levanta como um juiz, amém? Muito poderoso, como um profeta muito poderoso. Ele vai transicionar a nação de Israel do período dos juízes para o período dos reis, porque Samuel é quem unge o primeiro rei, que foi o Saul, e depois ele vai ungir Davi, ok? Então você vai ver que ele transiciona uma nação, ou seja, Deus traz uma cura para o espírito daquela nação, porque o lance que o sacerdócio que Samuel substitui é o sacerdócio de
Eli, que era um sacerdócio caído, vocês se lembram? Era tão caído que ele caiu da cadeira. Vocês se lembram desse lance? Caiu da cadeira e quebrou o pescoço, não é verdade? Por quê? Porque ele fez vista grossa aos pecados dos filhos e Deus foi justo com ele, ok? E no lugar dele entrou quem? Samuel. Lembra que ele estava lá dormindo e Deus chamava Samuel, e ele ia lá falar com Eli, e Eli falava, não chamei você não, bicho. Aí Samuel foi lá a segunda vez falar com Eli, não chamei você não. Aí Eli falou para ele, tô achando que é Deus que está te chamando, próxima vez você fala, eis-me aqui. Aquela famosa frase, Samuel fala o quê? Eis-me aqui, Senhor, e a inspiração para várias músicas gospel, né? Eis-me aqui, e várias outras, não é verdade? O eis-me aqui nasceu aqui através da... Você vê quanta coisa sai desse milagre de Ana, né? Esse eis-me aqui que nós cantamos em tantas músicas, foi gerado por Ana também, e muitas outras coisas. Então, esse lance da Ana, eu uso ele porque ele é bem abrangente e completo, amém? Então vamos lá, meus irmãos. A primeira coisa que Deus espera de nós, assim, você viu quantas coisas Deus pode fazer por nós, sim ou não? Irmãos, é quinta-feira, não é verdade? Vocês estão assim com o olhar. São 9h10 da noite. Eu sei que a gente dorme cedo, tem que dormir. Eu estou de férias, né? Vocês estão, você está de férias, não tem hora para acordar amanhã. Mas eu não vou demorar não, irmãos, prometo. Então olha só, a primeira coisa que Deus espera, né, de nós é perseverança. Okay? Versículo 3, a história de Ana está no livro de 1 Samuel, ok? E no versículo 3 relata, né, contém esse primeiro ponto aí, que é a perseverança, amém? Você pode repetir isso comigo? Perseverança. Ou seja, por que esse ponto está a perseverança? Porque Ana ia à casa do Senhor ano após ano, atrás da sua bênção, mas sempre voltava com as mãos o quê? Vazia. Entendeu, irmãos? Ou seja, ela ia ano após ano diante do Senhor e sempre voltava com as mãos vazias. E nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós temos buscado coisas de Deus e que não temos alcançado, mas nem por causa disso nós temos que parar de buscar ao Senhor. Nós precisamos prosseguir e buscar ao Senhor. Haja visto os corintianos, demoraram 100 e tantos anos para serem campeões da Libertadores, mas ninguém deixou de ser corintiano enquanto o Corinthians não era campeão da Libertadores, não é verdade? Ou seja, o cara perseverou, pelo menos eles foram perseverantes. Mas, amados, eu vi hoje no Globo Esporte o tiozinho de 102 anos de idade. Ou seja, o tiozinho, ele corintiano, e ele esperou. Quantos assistiram essa reportagem? Alguns só, né? Alguns que não trabalham muito, assim, né? Então, os caras, como eu, não estavam trabalhando. Mas às vezes, sei lá, horário de almoço, né? Mas que seja, amados, nós temos que perseverar, amém? Você pode pegar aí no ombro do irmão que está do teu lado, chacoalha o irmão também, porque às vezes ele está com sono. Vai lá, irmão, ajuda aí. Persevera, meu irmão, persevera, minha irmã. Chacoalha aí, meu irmão, chacoalha aí para você não dormir, amém? Então a perseverança, ela ia ano após ano e ela não voltava, e ela voltava com as mãos vazias, mas ela não desistia. Lucas 18 tem uma parábola muito interessante que fala da viúva chata, né? E Jesus usa essa parábola, usando o exemplo, e diz assim: nós temos que ser como aquela viúva que ia lá, a viúva e o juiz Inico, ia lá na casa do juiz lá, atende minha casa, o juiz não atendia, até uma hora que o juiz encheu, eu falei assim, vou ver o lance dessa velha aí, porque ela está me enchendo a paciência. Não é verdade? Mas isso fica de exemplo para nós. Nós não podemos desistir, nós não podemos parar, amém? Eu, por exemplo, me converti em 1998. Existem coisas que eu espero em Deus até hoje e Deus não fez. Minha esposa também, né, meu bem? Está esperando junto comigo algumas transformações que ainda não aconteceram, mas ela não desistiu de mim, está casada comigo até hoje. Perseverante, não é verdade, meu amor? Até hoje ela está esperando a mudança e transformação. Aí eu peço perdão para ela. Ela fala assim, de novo. Eu falei, meu bem, fazer o quê? Perdão, vamos aí, 70 vezes 7. Mas o que é isso, irmãos? Mas é verdade. Porque sabe, por que eu estou usando esse exemplo? Porque muitas vezes nós temos facilidade de olhar Deus, nós temos facilidade de olhar as coisas que Deus não fez por nós, mas quantas coisas nós já deveríamos ter feito e não fizemos ainda. E nem por causa disso Deus desistiu da gente. Imagina se Deus desistisse de nós pelas coisas que Ele espera de nós. Estávamos todos fritos. Não é verdade? O Bezerra da Silva, que compôs aquela canção ainda quando ele não era crente, se gritar pega ladrão não fica um, meu irmão.
ele tinha razão, na verdade. Você conhece essa aqui. Ele não era crente ainda, mas agora ele está com o Senhor. Mas ele já era usado por Deus. Porque, amados, nós temos muitas facilidades em cobrar, mas nós temos muitas dificuldades em dar. Amém? Então entenda isso, amados. Quantos aqui esperam algo de Deus na sua caminhada cristã? Você está esperando alguma coisa? Não pare, não desista, continue adorando, continue indo aos cultos, continue dizimando, continue ofertando, continue orando, porque uma hora Deus vai chegar com a provisão na sua vida, amém, meu irmão? Porque Deus não desistiu de nós, então nós não podemos desistir, amém? Quantos aqui oram por conversão de pais, de filhos, de irmãos, de parentes? Não desista de orar, não pare de orar, que a hora dessas pessoas ela vai chegar, amém, meu irmão? Nós temos que perseverar, ok? Isso é o que Deus espera de nós. O que nós esperamos de Deus, você viu que podemos esperar muitas coisas, porque Ele faz de qualquer jeito, amém, amados? Então o primeiro ponto aí que fica legal é o lance da perseverança, né? Então, persevere, creia, não pare, continue, amém, amado? Um outro ponto aí que Deus vai esperar, meu irmão, que é a questão da aprovação. Olha só, irmão, esse é forte, é que nem fumo de rolo, é forte mesmo. Você vai no mercado, você só sente o cheiro do fumo, não é verdade? Porque é forte. Então, explicação. Amados, esse já é a segunda coisa aí que Deus, da questão da aprovação. Sempre que Ana ia à casa do Senhor, ela era humilhada pela Penina. Vocês se lembram da Penina? Penina era a concubina do... Como é que é o nome dele? Do Elcana. Então, quando ela ia à casa do Senhor, ela viajava junto com essa mulher que zombava da cara dela. Ou seja, era um pepino praticamente na vida da Ana, a Penina, não é verdade? E ela ficava ali zombando da Ana o tempo inteiro, enchendo a paciência da Ana. Versículo 7 a 10, você vai ver que ela estava profundamente triste. Profundamente triste. E, amados, preste atenção, porque ela já não tinha filhos. Olha só, ela não tinha filhos. A Penina provocava ela. E ainda quando ela chegou na casa do Senhor, que ela foi orar e apresentar diante de Deus a angústia do coração dela, a palavra de Deus diz que ela se ajoelhou diante do templo ali, começou a balbuciar alguma coisa, ela estava profundamente amargurada, e ainda chegou o sacerdote daquele local e tirou ela de cachaceira. Verdade, achou que ela estava bêbada. E aí, ou seja, como se não bastasse, ainda pegou um sacerdote carnal, ainda pegou um homem de Deus meio vesgo. E ela não desistiu, irmãos. E nós, graças a Deus, eu tenho certeza que o amado pastor aqui não é Eli, amém? Eu conheço um pouco o Cristiano e sei que ele não vai dar dessa. Não estou dizendo que ele tem as falhas dele, claro, como todos nós temos, mas ele não é tão louco assim, não é verdade? Se for, vocês podem bater nele, mas eu acho que ele não é. Então, queridos, mas nós nem temos isso, nós temos um sacerdote que é bênção, amém, amados? Eu pelo menos tenho, se vocês não têm, procure um. Nós temos um sacerdote que é bênção, e quando nós chegamos diante dele, ele não vai zombar da nossa cara, não é verdade? Como Eli fez, você está bêbada, vai caçar sapo. Mas ela não desistiu mesmo assim. E nós nem temos isso, nós nem estamos na mesma situação que Ana. Muitas vezes nós podemos estar passando por uma dificuldade, nós podemos estar esperando um milagre de Deus, podemos sim estar com pessoas que zombam da nossa cara, familiares que ficam falando, esse é o seu Deus, não sei o que, o seu Deus não vai fazer nada. Podemos estar passando por essas situações, mas sacerdote carnal você não tem, amados. Sim ou não? Não tem. Você não tem. Então a sua situação não é pior do que a de Ana, é ou não é? E nós não podemos desistir, nós temos que passar por essa provação e entender que Deus faz essas coisas. Amados, você pega um carro, por exemplo, por que Deus faz isso? Para que possamos ser forjados, para que quando Deus nos colocar no lugar que Ele quer nos colocar, nós não venhamos a dar defeito. Amém? Por isso que o carro, antes de lançarem um carro
no mercado, ele é testado várias vezes, passa por vários testes, né? É destruído várias vezes, montam o carro, batem com o carro na parede, e desmontam, remontam de novo. Para quê? Para que ele possa chegar num ponto onde ele vai estar alinhado e onde aqueles engenheiros vão ter certeza que esse carro não vai dar defeito. Vocês estão entendendo? E Deus faz isso conosco. Deus atua dessa forma com a gente para que a gente possa estarmos prontos para Deus nos usar. Mas nós não podemos desistir. Olha só, Deuteronômio 13:3 diz assim: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e toda a vossa alma. Amém, amados? Não importa se acontecem coisas ruins no seu caminho de ida, no seu caminho de volta, não importa. O que importa é que o nosso Deus está conosco, amém? Deus te salvou, Deus te resgatou, Deus te tirou do lugar que você estava, Ele fez as promessas na sua vida e Ele vai cumprir uma a uma, amém, amado? Não pare, não desista, não pare de crer e de correr atrás daquilo que Deus prometeu para a sua vida, amém, queridos? Então aí a terceira coisa que Deus espera de nós, passamos aí pelo primeiro ponto, o segundo, amém? Quantos se lembram do primeiro? Perseverança. E o segundo? Provação, ok? O terceiro que Deus espera de nós, compromisso. Compromisso. Repita assim comigo, compromisso. O que Ana tinha prometido para Deus, amados? Que ela daria o filho para Deus, se Deus desse o filho para ela. Queridos, e aqui tem um outro segredo. Analisando essa questão, o que Ana mais desejava, na verdade? No fundo, o maior desejo dela era ter o Senhor. Porque se ela iria entregar o filho, aquilo não era o maior desejo do coração dela. O maior desejo do coração dela era o Senhor. E é interessante como esse caso de Ana, ele nos arremete a um outro caso. O caso de Abraão, vocês se lembram? Que também tinha um desejo profundo no coração de ter um filho. E lá no Gênesis 22, são 10 capítulos, começa no Gênesis 12, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, se lembra? E aí Abraão vai passando por várias provações e situações na vida dele, até chegar no Gênesis 22, e no Gênesis 22 Abraão sobe aquele monte, e Abraão ia fazer o que com o filho dele? Abraão ia entregar, e você sabe por que Abraão ia entregar o filho dele naquele altar? Porque o que estava no coração de Abraão agora não era mais o desejo de ter um filho, mas era o desejo de ter o Senhor acima de todas as coisas. Então, amados, aí vai a dica: se você deseja algo de Deus, isso vai chegar quando o seu e o meu coração, quando os nossos corações estiverem sedentos acima de todas as coisas pelo Senhor. Amém, queridos? Então Deus nos espera de nós, sabe o que? Compromisso. Independente daquilo que nós estamos passando, independente daquilo que nós estamos esperando do Senhor, nós temos que ter o nosso compromisso com Deus, as coisas que Deus nos chamou para fazer. Amado, o que Deus te chamou para fazer, o que Deus pede para você. Quantos receberam a orientação de Deus de congregarem nesse lugar onde você está aqui essa noite? Quantos entendem de Deus que esse é o lugar que você deve congregar, ou que se você congrega aqui, eu acho que você entende de Deus isso, não é verdade? Então, se você congrega aqui e entende de Deus isso, ou todos que estão aqui congregam em algum lugar, não é aqui, mas em outro lugar, sim ou não? Se você congrega em outro lugar, levante a sua mão. Então tem alguma coisa errada, gente, mas tudo bem, vamos lá. Eu não vou ficar obrigando você a levantar a mão essa hora da noite. Olha só, queridos, se você congrega aqui ou congrega em outro lugar, seja onde for, se Deus te colocou nesse lugar, preste atenção nos compromissos que você fez com Deus, amém, amados? É um compromisso. Se naquele lugar existe a reunião X, Y, Z, H, você participa das reuniões que Deus mandou você participar e tenha compromisso com elas.
né? Tenha compromisso com aquele local. Ah, mas eu vou... Não, amados, porque se Deus te plantou ali, Deus tem algo para fazer e você precisa ter esse compromisso. Quando Ana fez o compromisso, ela cumpriu. Ela devolveu, todos nós conhecemos a história, ela prometeu, ela disse: eu vou entregar o meu filho, o meu primeiro filho. E Deus curou o ventre dela e ela entregou o filho. E muitas vezes nós queremos as coisas de Deus, mas não temos o compromisso. É algo que Deus espera de nós. Você pode dizer isso para a pessoa que está do teu lado? Mas fala assim como profeta: Deus espera de você compromisso. Entendeu, irmão? Já vai treinando aí a unção profética. Fala como um profeta. De novo, para você treinar: Deus espera de você compromisso. Aleluia! Pronto, entendeu, irmão? Compromisso, é o que Deus espera. É uma coisa tão simples, né? Muitas vezes nós ficamos andando, rodando e não cumprimos com aquilo com as coisas básicas que Deus nos deu para fazer. Deus nos entregou, às vezes, algumas funções básicas. E como que nós estamos lidando com todas essas coisas? E eu não estou falando só dos compromissos seus com a casa do Senhor, amado, mas eu quero falar também dos compromissos seus com a tua família, com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, o teu compromisso com os professores, o teu compromisso com os colegas de trabalho, com o seu trabalho. São compromissos. Nós temos que ser pessoas idôneas, nós precisamos cumprir com esses compromissos, em qualquer área das nossas vidas. Você tem cumprido com seus compromissos, amados? Deus espera isso de você. Deus espera essa atitude de nós. Muitas vezes nós oramos falando: Deus abençoa, Deus manda chuva, Deus manda sol, Deus manda dinheiro, Deus manda recurso, Deus manda não sei o quê. Mas Deus está lá esperando assim: mas sim, aí, meu irmão, quando que você vai cumprir com os seus compromissos? Ah, desce então, Deus é legalista, Ele só vai fazer se eu fizer. Irmão, se Deus fosse legalista, nem aqui nós estávamos, amém? 1 João 4,10 diz assim: nisto consiste o amor, não no fato de que tenhamos amado a Deus primeiro, mas que Ele nos amou. Então, se você está aqui, já é uma prova de que Deus não é legalista, ok, amados? Se Deus fosse legalista, nem aqui você estaria, porque quantos aqui fizeram alguma coisa para serem alcançados por Cristo? Ninguém. Na verdade, pelo contrário, nós fizemos coisas que merecíamos queimar eternamente no lago de fogo e enxofre. Mas Deus se manifestou nas nossas vidas e nos amou. Amém, amados? Então, esses compromissos que nós temos que fazer, que temos que executar, eles não são para agradar a Deus. Amém, amados? Se você tem essa ideia, por favor, seja liberto em nome de Jesus. Amém, irmão? Não existe nada que possamos fazer para agradar o nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus legalista, Ele não é um Deus que se move pelo que nós fazemos. Eu estava aconselhando um amado irmão lá, que estava com dificuldade de perdoar. Aí eu expliquei uma coisa para ele, que ele achou impressionante e realmente é. Diante de Deus não existe diferença. Por exemplo, se você pega uma pessoa aqui que deu golpe em 10 centavos no troco do pão da padaria, e aí você pega um outro cidadão que matou a mãe, arrancou as tripas, fez coxinha com as tripas e levantou uma grana. Diante dos olhos de Deus não tem diferença. Vocês estão entendendo isso, amado? Não tem diferença. Ou você é salvo, ou você é perdido. Não tem diferença. Não existe, aqui está os salvos, então esse aqui ele é, dentro do grupo dos salvos, esse aqui é menos pecador, esse aqui é mais pecador, esse aqui é pecador mais ou menos. Não existe isso. Então, se você dá golpe em 10 centavos de pão, ou se você faz coxinha das tripas da sua mãe, não interessa. Deus perdoa todo mundo. Então, Deus não é legalista, bem, amados? Mas eu estou falando de compromissos que são saudáveis para a minha e para a sua vida. Estão entendendo? São compromissos que vão nos proteger, que vão fazer bem para nós mesmos. Você já parou para pensar nisso, amados? Você já parou para pensar na lei de Deus? Você acha que a lei de Deus foi feita para Deus? Que diferença ia fazer se você matasse ou se não matasse? Porque você matou alguém, mudou o tom dos anjos no louvor que está sendo entronizado no trono de Deus? O pessoal da adoração aí entende mais desse lance. Você peca aqui embaixo, o serafim desafina lá em cima. Os anciãos deixam de entregar a coroa. O pessoal deixa de dizer santo, santo, santo é o Cordeiro, sim ou não? Ou seja, irmão, a minha vida, a sua vida não fede nem cheira para Deus. A parada está rolando lá em cima e aqui embaixo. Então as leis de Deus, elas foram compiladas, elas foram criadas para o meu e para o seu benefício.
Se nós não matamos, é para nos proteger. Se nós não roubamos, é para nos proteger. Porque muitas vezes a gente só pensa na lei a nosso favor. A gente não pensa na vida do outro. Quer dizer, é exatamente isso. A gente só pensa no nosso favor, a gente não pensa no outro. A lei da propriedade, por exemplo, se ela não existisse, nós estávamos fritos. Qualquer um ia podendo pegar o que é seu e levar embora. Aí de vez em quando a gente vê lá o pessoal do Sem Terra sendo, por exemplo, como rolou lá agora em São José dos Campos, o pessoal do Pinheirinho. Quantos viram isso aí? Ah, mas coitadinho do pessoal do Pinheirinho, expulsaram ele do terreno. Mas irmãos, a Constituição Federal está lá para ser cumprida. Lei de propriedade. Ah, mas irmão, se começa por ali, amanhã ou depois o neguinho entra lá na sua casa, pega a sua casa e põe você para fora. E daí? A mesma que cumpriu lá no Pinheirinho é que protege a sua e a minha vida. Então as leis, elas foram feitas para nos proteger. Amém, amados? Então Deus não é um Deus legalista. Esses compromissos que nós precisamos ter, nós não temos com Deus. Amém? Nós temos conosco mesmo, com a minha, com a sua vida e com a vida do nosso próximo. Amém, irmão? Então quando você vai para a igreja, quando você vai orar, quando você vai abrir um prédio, quando você vai ligar a luz, um som, fazer qualquer coisa para Deus, você está fazendo primeiramente para você, porque naquele lugar você vai ser abençoado. Amém, amados? E você está fazendo para a vida das pessoas que vão chegar e vão ser abençoadas também. Mas para Deus, irmãos, olha, é complicado, tá bom? Então, é isso aí, compromisso. Certo, amados? O outro ponto aí é a fé verdadeira, ok? Deus espera isso de nós também. E a fé verdadeira, ela tá baseada no quê? Eu vou explicar para vocês. Quando Ana chegou lá, balbuciando diante de Deus, aquele cara tirou ela de cachaceira, não é verdade? Ou seja, ele deu uma bola fora. Porque ela falou, mas meu filho, eu não bebi nada, eu só estou angustiada. Sim ou não? Sim? Sim? É isso? Beleza. Só que esse mesmo cara libera uma palavra sobre a vida dela, e essa palavra se cumpre. Sabe por quê? Porque Ana não olhava para o homem, ela olhava para Deus. Ela olhava para Deus. Sabe, amados, Deus ministrou muito a minha vida nesse texto, porque a gente se converte, o tempo passa, e a gente vai ficando meio xarope, não é verdade? Vira para o irmão que está do lado e diz assim, xarope. Xarope pode, porque cura, entendeu? Então a gente vai ficando meio chato, porque a gente começa a ficar muito seletivo. Ah, eu não posso ouvir fulano, eu não posso ouvir o Beltrano, eu não posso ouvir... Irmãos, quantos aqui se lembram da época que se converteu? Né? Quantos se lembram? Você ouvia qualquer coisa, não é verdade? Qualquer coisa lá você ouvia, era de Deus, você não sabia. Aí o tempo vai passando, você mas o fulano é ladrão, mas o Beltrano é não sei o quê. Irmãos, esses caras têm os problemas deles com Deus, amém? E eles vão se resolver com Deus, mas nós não temos nada a ver com isso. O problema é dele. Se ele rouba, se ele tem pilantragem, se ele faz isso, se ele faz aquilo, ele vai dar conta do pecado dele diante de Deus. Mas as palavras que muitas vezes as pessoas liberam são de Deus. Você concorda comigo? Eli liberou uma palavra e a Ana recebeu. Eli era um cara 100% na presença de Deus? Não era. Eli não corrigiu os filhos dele, Eli fazia um monte de coisa errada e recebeu a recompensa. Estava lá na cadeira lá, chegou a notícia de que a arca tinha sido levada, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Beleza? Ou seja, recebeu a recompensa diante de Deus. Mas a Ana creu naquela palavra, mesmo sendo liberada por ele. Por quê? Porque ela tinha uma fé genuína, uma fé verdadeira. Isso é outra coisa que Deus espera de nós, uma fé verdadeira. Que nós não venhamos a colocar os nossos olhos no ciclano, no beltrano, meu irmão, não interessa. É a palavra, é lógico, se o cara mandar você queimar uma vela, meu irmão, aí você vai orar, né? Põe uma ruda atrás da orelha, né? Vai lá e toma banho de sangue. Aqui não é sangue, mas é uma água vermelha que parece sangue. Aí, pelo amor de Deus, né, meu? Né? Agora vem aqui passar no... Não estou falando dessas mandingas gospel, mas eu estou falando para você que o que é palavra de Deus é palavra de Deus. Amém, irmãos? Você pega na Bíblia, olha. Quantos conhecem a Bíblia aqui? Amém. Então você vê se está de acordo com o que a palavra de Deus diz, meu irmão, e recebe a bênção. Não fica preso no ciclano, no beltrano, ou no fulano, ou em quem está falando. Não interessa quem está falando. Deus não usou a mula no caso do nosso irmão Lambão lá.
Não foi? Labão, né? Só para você dar uma risada. Foi ou não foi? Usou ou não usou? Usou a mula? Não foi? Então, o Labão era o sogro do Jacó, né? É quase, irmão. Lambão, Balaão, Labão. Usou ou não usou a mula no caso do Balaão? Sim ou não? Então, irmão, Deus pode usar quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, da forma como Ele quiser. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele, o quê? Existe, e é galardoador daqueles que o buscam. Amém, amados? Sem fé é impossível agradar a Deus, mas nós precisamos crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quantos buscam a Deus aí? Amém? Deus pode te abençoar em qualquer lugar, em qualquer hora. Deus pode usar qualquer um, amados. Se os nossos ouvidos estiverem sintonizados com aquilo que Deus quer para as nossas vidas, Deus pode usar qualquer pessoa a qualquer momento. Não interessa se é crente, se é descrente, se é espírita. Meu irmão, Deus pode usar. Se você estiver alinhado com aquilo que Deus tem para você, se você estiver orando, atento, Deus pode usar. E você não se prenda ao vaso, mas olhe para aquilo que está dentro do vaso. Amém, amados? Porque do vaso, Deus vai dar jeito. Beleza? Sexto e último ponto. Amém? Estão felizes? Abundante graça. E aí, para encerrarmos, a abundante graça está baseado no quê? Ana pede para que Deus fizesse o quê? Desse o quê para ela? Um filho, não é verdade? Deus dá o filho, ela devolve para o Senhor, só que ela vai ter o quê? Vários outros filhos. Ok, amados? Então, o texto para finalizar que eu queria compartilhar com vocês é: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu aos nossos corações aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Ok, queridos? Então Deus, Ele é super abundante, Ele tem muito mais do que nós esperamos. Se andarmos dentro desses pontos, se nós prestarmos atenção nessas áreas na nossa vida, Deus pode nos abençoar muito mais do que pensamos, muito mais do que nós imaginamos. Efésios 2:7 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Você pode repetir isso? Abundantes riquezas da sua graça. Amém? Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Ele pode fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Amém, queridos? Então eu gostaria de orar por vocês aí nesta noite, para que Deus opere isso. Amém? Pode vir aí, Cristiano. Você fica aí só dando risada, né? Vem aí, meu irmão. Vamos orar aqui, abençoar esses amados aí. Amém?